Olha, vamos falar de uma coisa que está na nossa vida o tempo todo, mas que a gente quase nunca para pensar. A cor. Tem gente que diz que a cor é a primeira coisa que a gente lembra e a última que esquece. E hoje a gente vai mergulhar fundo para entender como essa linguagem, que nem precisa de palavra, mexe com a gente todos os dias. Bora lá? Para começar, um exercício rápido. Tenta imaginar como seria um mundo sem cor nenhuma. É uma pergunta que parece simples, né? Mas ela já abre a porta para a gente começar a sacar o tamanho do impacto que as cores têm. Pensa só, o mundo todo em preto, branco e escala de cinza. A gente não ia perder só a beleza das coisas, não. Ia ser muito mais profundo. A cor, ela é fundamental para a nossa emoção, para criar conexão e até para a gente entender o que está acontecendo ao nosso redor. É tipo uma pista visual que está ali o tempo todo nos guiando. Bom, mas essa influência toda não é mágica, viu? Existe uma ciência por trás disso. A cor tem uma estrutura, quase como uma gramática. E o mais legal é que se a gente entende 3 conceitos bem básicos, dá para decodificar praticamente tudo sobre ela. O primeiro conceito é o matiz. É o mais fácil, na verdade. Matiz é basicamente o nome da cor. Sabe, é o que faz a gente olhar para algo e falar, isso é vermelho, ou aquilo ali é azul. É a cor na sua forma mais pura, sem nenhuma mistura. A identidade dela. Depois do matiz vem o valor. E o que é o valor? É só o quão claro ou escuro um matiz pode ser. Pega o vermelho, por exemplo. Se a gente coloca um pouco de branco, ele vira rosa, um vermelho de alto valor. Agora, se a gente mistura com preto, ele vira um vinho, um bordeaux, um vermelho de baixo valor. É como se cada cor tivesse sua própria escalinha de cinza dentro dela. E para fechar esse trio, a gente tem a saturação. A melhor forma de pensar na saturação é na intensidade da cor, é a pureza dela. Um azul royal, aquele bem forte e vibrante, saturação lá no alto. Agora, um azul bebê, mais apagadinho, mais acinzentado, baixa saturação. É o que faz uma cor gritar ou sussurrar pra gente. Ok, a gente já entendeu matiz, valor e saturação. Mas como a gente organiza essa bagunça toda? Pois é, para isso existe uma ferramenta genial, o círculo cromático. A ideia nem é nova, viu? Começou com o Isaac Newton lá em 1672. Mas foi um cara chamado Moses Harris, quase um século depois, que desenhou o modelo que a gente usa como base até hoje. A lógica do círculo é super simples. É tipo montar um quebra-cabeça. A base de tudo são as 3 cores primárias: vermelho, amarelo e azul. Elas são a origem. Aí se a gente mistura 2 delas, a gente cria as secundárias: laranja, verde e roxo. E o passo final? Misturar uma primária com uma secundária que está ali do lado. E pronto, nascem as cores terciárias. Simples assim. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. O círculo cromático se divide em 2. De um lado, as cores quentes, vermelho, laranja, amarelo, cores que lembram sol, fogo, sabe? Elas passam uma energia, parece que elas vêm para cima da gente. E do outro lado, as cores frias, azul, verde, roxo, que lembram céu, água. Elas já são mais calmas, mais tranquilas e dão a impressão de que estão mais distantes, de que estão recuando. Beleza, com essa base toda, a gente pode finalmente começar a brincar. A usar as cores para criar sensações, para passar uma mensagem. Isso pode ser tanto para criar uma coisa equilibrada, harmoniosa, ou para causar um impacto, um certo estranhamento de propósito. Vamos ver como isso funciona na prática. Então, para criar harmonia, existem umas receitas de bolo que funcionam super bem. Dá para usar, por exemplo, vários tons da mesma cor, o que a gente chama de monocromático. Ou pegar cores que são vizinhas no círculo, tipo um azul com um verde. Ou ainda, usar cores que são totalmente opostas uma à outra. O contraste fica incrível, mas ainda assim harmônico. É como se fossem acordes de música, só que pra gente ver. E essa história de cores opostas, as complementares, tem uma aplicação na vida real que é simplesmente genial. Alguém já se perguntou por que as roupas dos cirurgiões são verdes ou azuis? É por isso. Depois de olhar por muito tempo para o vermelho do sangue, nosso olho cria uma imagem fantasma verde. Então a roupa verde ou azul simplesmente anula essa imagem e ajuda a descansar a vista do médico. Não é sensacional? Mas e se a ideia for justamente quebrar as regras? Nem sempre a gente quer harmonia. Às vezes, o que a gente busca é o choque, é o impacto. Isso é a dissonância. Na moda, eles chamam de power clashing. É quando se usa cores que teoricamente não combinam, mas de propósito, para chamar atenção, para criar uma energia ou simplesmente para ser ousado e diferente. Agora a gente entra na parte, talvez mais complexa e fascinante de todas, a psicologia das cores. Como é que elas se conectam com o que a gente sente? Porque cada cor tem um significado. E esse significado pode ser universal, pode vir da nossa cultura, ou pode ser uma coisa só nossa, bem pessoal.
Basicamente, as nossas reações às cores vêm de 3 lugares diferentes. Primeiro, da natureza. Isso é quase universal. Amarelo lembra sol, azul lembra céu, não tem muito erro. Depois vem a cultura. Por exemplo, na China, o vermelho é cor de sorte e prosperidade. E por fim, tem o significado simbólico, político, tipo o verde do Greenpeace ou o rosa da campanha de conscientização do câncer de mama. São significados que a gente aprende. E aí tem a camada mais íntima de todas, que é a memória pessoal. O material que a gente pesquisou traz um exemplo perfeito. Imagina uma bicicleta verde que lembra um acidente na infância. Essa cor pode trazer uma sensação ruim, mas a bicicleta vermelha da adolescência, cheia de momentos felizes, essa vai trazer uma lembrança ótima. Cada experiência de vida vai moldando a nossa relação com as cores. E aqui está o pulo do gato para quem trabalha com comunicação, com design e com marketing. É importantíssimo entender que existem esses gatilhos pessoais. É preciso saber separar a própria reação, a própria memória, da perspectiva profissional. Só assim dá para usar a cor de um jeito estratégico, que realmente comunique a mensagem certa para quem precisa ouvir. No fim das contas, a cor é o universo inteiro, né? É uma mistura de física com arte, com psicologia. Ela guia a gente, acalma, alerta, conecta. Então, fica aqui uma reflexão para fechar. Se a nossa vida fosse uma paleta de cores, quais seriam os tons que contam a nossa história?